Em um belo dia, uma linda garota declara o seu amor para um rapaz chamado Makoto, mas devido a algumas questões do seu passado, ele não corresponde ao amor daquela menina e simplesmente de uma forma muito fria ele rejeita aquela garota. Então ela sai correndo com lágrimas em seu rosto e o Makoto agradece a sua professora por estar ouvindo tudo que ele estava falando com ela. Ele tinha convidado a professora para ver aquela declaração para que ela confirmasse que a confissão da garota não era uma brincadeira ou um tipo de pegadinha com ele. A professora Siri estava muito preocupada com a desconfiança do rapaz em relação às pessoas e como ele conseguiria viver a sua vida com amigos, já que ele não tinha ninguém naquela escola. O Makoto então responde dizendo que ele não precisa de nenhum amigo para viver a sua vida. Aquele garoto acreditava que contanto que ele se movesse cuidadosamente, nenhum problema aconteceria para ele e nunca mais ele cometeria o mesmo erro do seu passado. Na época do ensino fundamental, o Makoto era um garoto muito feliz e sorridente, então ele era o palhaço da turma e sempre usava isso para fazer a sua paixonite daquela época rir. No entanto, um dia enquanto ele brincava no parquinho com ela simplesmente tropeçou e causou um acidente. O Makoto foi acusado de tê-la empurrado propositalmente. Apesar dele afirmar a sua inocência e confiar muito naquela garota, ninguém acreditava nele. Vendo que o joelho da sua paixão estava machucado, ele decidiu pegar alguns band-aids que ele tinha na mochila dele, então ele foi correndo atrás dela. Só que quando o garoto voltou, os seus colegas de classe já haviam levado ela para enfermaria e pensavam que ele simplesmente tinha fugido daquele local como um covarde. Ele tentou se explicar, mas ninguém acreditava nele, porque a sua própria paixão da escola tinha falado que ele empurrou ela de propósito. Aquilo deixou o garoto praticamente sem chão, porque ele realmente gostava daquela menina e não acreditava que ela estava inventando mentiras sobre ele. O Makoto, a partir desse dia, se tornou a piada da sala e vários rumores desagradáveis sobre ele surgiram, então ele foi excluído de toda a roda de seus amigos. Ninguém na escola tinha acreditado no garoto, mas ele tinha 100% de confiança que a sua própria família iria acreditar quando ele falasse. Só que quando ele chegou em casa, não foi muito bem isso que aconteceu. Nem a sua família acreditava no garoto. A sua mãe acusou ele dizendo que a escola ligou falando que ele tinha machucado uma garota inocente. Então, imediatamente ela ligou para a mãe daquela garota e forçou o Makoto a se desculpar com ela. Nesse momento, nosso herói não tinha amigos e nenhuma família para chamar de aliados, e ele se sentiu completamente sozinho e desesperado naquela situação. A partir desse ponto, Makoto decidiu que não ia falar mais com ninguém na escola e em casa, já que ele não deveria se esforçar para fazer as pessoas acreditar nele. Por mais que ele tentasse, ninguém acreditava nele. Então, simplesmente o garoto deixou de se importar com esses sentimentos. Só que certo dia, lá pelo ensino médio, ele fez amizade com uma garota muito estudiosa. Depois que ele encontrou o telefone dela na biblioteca e devolveu, uma linda relação de amizade floresceu naquele dia. E pela primeira vez há muito tempo, Makoto estava muito feliz porque ele tinha uma amiga que confiava nele. Mas infelizmente, devido a outro mal-entendido, ele ficou conhecido como o garoto que atacou ela. E novamente o nosso herói acabou sozinho. Mas dessa vez ele já estava acostumado a ser ignorado, então ele não tentou explicar nada para ninguém e simplesmente ignorou todo mundo. Alguns anos depois, ele conheceu uma garota chamada Kissa e ela pediu pro Makoto ser o seu namorado, dizendo que amava muito ele, apesar da sua má reputação naquela escola. Mesmo assim, o garoto estava gostando dela, então ele concordou em começar como amigos. E aquela garota faz um convite para ele ir no shopping junto com ela e ele estava muito animado, já que ele não saía com ninguém, então ele aceitou. No final de semana, quando o suposto dia do encontro chegou, foi revelado que tudo não passava de uma brincadeira organizada por alguns amigos dela. A confissão de amor da garota não passava de um jogo de punição que ela tinha feito com seus amigos. O coração do nosso herói estava vivo após o que aconteceu com aquela garota da biblioteca, no entanto, agora ele foi completamente destruído e ele fechou seu coração para todos naquele lugar. Mas algumas coisas ruins continuaram acontecendo. Algumas semanas depois, uma garota chamada Nanako fez amizade com ele do nada e suas amigas avisaram para ela que ele era uma má pessoa, mas a Nanako parecia ser diferente de todas as outras garotas. Ela era genuinamente inteligente e legal e ela parecia não se importar com esses rumores sobre o garoto. Um dia, a Nanako convidou ele para sair com alguns dos seus amigos juntamente com ela.
escola. Como os dois não estariam sozinhos e ela tinha avisado isso, ele decidiu confiar na garota, só que ele não deveria ter confiado novamente, e o pobre garoto foi enganado mais uma vez. Ele nunca deveria ter abaixado a sua guarda de novo, e ele odeia tanto a si mesmo por ter caído no mesmo truque repetidas vezes. Naquele dia, apenas os dois amigos daquela garota foram junto com ele, e eles falaram que tudo aquilo não passava de uma brincadeira e uma espécie de vingança pelo que ele tinha feito com aquela primeira garota. Então esses caras começaram a zoar muito o nosso herói, e desde aquele dia a vida do Makoto nunca mais foi a mesma. Dessa vez ele decidiu que nunca mais iria se envolver com ninguém e nunca mais deixaria ninguém se aproximar do seu coração. A única coisa que esse pobre rapaz fazia sozinho na escola era estudar, e quando chegava em casa ele treinava o seu corpo, porque ele sabia que isso faria muito bem para sua saúde. Conforme os anos foram se passando e aquele garoto crescia, a sua aparência ia mudando porque ele era muito regular nessas atividades, então ele foi se tornando um homem muito bonito. Acontece que quando Makoto entrou no ensino médio, aquela antiga paixão de escola também estava na mesma escola que ele, e algumas das outras garotas que magoaram seu coração também estavam na mesma escola. Aos poucos ela tentava se aproximar dele, mas o nosso herói tinha aprendido a sua lição dessa vez, então ele sempre ignorava ela. No entanto, aquela garota era muito chata e seguiu ele pelo caminho que ele fazia até a sua casa, e ia tentando conversar com ele de várias formas. No caminho da casa do garoto, ela comenta que ele estava muito triste e não tinha nenhum amigo, então ela se ofereceu para ser a sua amiga novamente, afirmando que ela nunca acreditou nos rumores ruins sobre ele. Uma enorme sensação de tristeza e desconforto nesse momento entraram dentro do coração do Makoto. Então ela pergunta por qual motivo ela estava falando com ele agora, e ela explica que ela estava nervosa demais para conversar antes com ele e tinha medo de dizer alguma coisa. Já que todo mundo na escola tinha se virado contra ele, ela decidiu ficar também. O nosso herói simplesmente não se importava com nada do que aquela garota dizia, ele só queria viver a sua vida sozinho e feliz. Não importava se ele não tivesse ninguém naquele mundo, ele só queria ficar quieto no seu canto. A garota fala pra ele que ela estava realmente arrependida e até assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu no parquinho, mas o nosso herói diz que agora é tarde demais pra falar isso, e nunca mais ele vai confiar nela. Depois de todos esses anos sendo acusado falsamente e rejeitado, a tristeza e solidão do nosso herói assombravam ele até mesmo em casa, porque ele acreditava que ele não podia confiar em ninguém, já que naquele dia a sua própria irmã e a sua mãe traíram ele também. Então quando ele chega dentro da sua própria casa, ele é recebido pela sua irmã, e ela tenta de todas as formas ser legal com o seu irmão. Ela até comenta que antigamente ele era muito mais feliz e sorridente e não sabe o que aconteceu com ele. A sua mãe diz para ele se preparar porque eles vão sair para celebrar o primeiro dia dele na escola, mas o Makoto estava simplesmente cansado de tudo aquilo, então ele diz para sua mãe e a sua irmã aproveitarem o dia dela sozinho. A mãe dele pede para que por favor ele pare de guardar tanto ressentimento dentro do seu coração, mas a única resposta que ela recebe daquele garoto é que ele vai ser mais cuidadoso no futuro. Por mais que o Makoto tivesse ódio daquelas garotas que fizeram isso com ele, ele não guardava ressentimento de ninguém. A única coisa que ele queria é viver a sua vida feliz e sozinho, e aquele garoto não conseguia entender porque as pessoas não conseguiam simplesmente deixar ele quieto no seu canto. O que o nosso herói não sabia é que às vezes as pessoas cometem erros e não sabem simplesmente pedir desculpas e ficam inventando um monte de coisa, tentando ser pessoas boas, mas na verdade é só pedir desculpa. O Makoto entra dentro do seu quarto e percebe que ele tem duas novas mensagens. Ele era um garoto muito inteligente que gostava de escrever alguns romances leves em seu tempo livre. Aquele era basicamente o único hobby que o nosso herói tinha. Ele abre a mensagem e percebe que era o seu editor, explicando que uma editora muito boa se interessou muito pelo livro dele, e eles queriam publicar o mais rápido possível o trabalho do garoto. Só que o Makoto achava aquilo muito problemático e fingiu não ter visto a mensagem deles. No dia seguinte na escola, o Makoto luta para ficar acordado depois de passar a noite toda pensando naquele e-mail da editora, e ele dá uma boa olhada na garota que estava sentada do lado dele. O nome dela era Shimezuka, e assim como ele, aquela garota também estava comendo sozinha, e aparentemente ela era muito solitária naquela escola, porque ela também tinha uma má reputação, então quase ninguém conversava com aquela pobre coitada. De repente, uma linda garota chega perto do Makoto e pergunta se pode comer junto com ele, mas depois de todos aqueles
incidentes anteriores, ele recusa. Ele se afasta, ignorando aquela garota. Ao invés de falar com ela, ele pergunta se a loirinha ali já tinha terminado de ler o livro dela e pede para que eles troquem de livro. Ninguém mais tentava ser amigo daquela garota e por isso Makoto pensou que naquele momento ele poderia confiar nela. A garota que foi ignorada vai embora e fica completamente desesperada, e ela sai dizendo que aquela foi a primeira vez que ela viu Makoto conversando com alguma pessoa. O nosso herói então começou a pensar que aquilo realmente era verdade, aquela foi a primeira vez que ele conversou com alguém de livre e espontânea vontade, e ele estava muito confuso com aquela situação. Depois da escola, ele estava acompanhando a sua irmã, que caminhava em direção à sua casa enquanto trazia alguns mantimentos, mas o garoto ainda estava completamente intrigado por qual motivo ele tentou falar com aquela loirinha. De repente ele avista aquela garota passando e caminhando no meio da frente deles, e ele percebe que ela estava com um sorriso muito bonito no seu rosto, porque ela estava vendo alguma coisa no seu telefone, e ele nunca tinha visto aquela menina sorrindo na escola. A irmãzinha dele também avista aquela garota e chama ela de delinquente. Então quando a loirinha passa na frente dele, ela encara ele fixamente nos seus olhos, e o Makoto fica se perguntando que merda foi aquela. Finalmente, quando a menina está fora do alcance auditivo, a irmã dele diz que ela é muito esquisita por querer ser uma delinquente nos dias atuais. O Makoto fala alguma coisa bem baixinha, mas a irmã dele não consegue ouvir claramente e pergunta pra ele por que ele se afastou tanto dela durante esses anos. A garota explica que ela lembra da época em que eles eram crianças e ela tinha muitos ciúmes do seu irmão porque ele brincava muito com aquela outra garota. E o nosso herói quase se engasga com a hipocrisia da sua irmã. Então nesse momento ela admite que ela estava completamente errada sobre todos os boatos do seu irmão, e ela só quer que ele volte a ser como ele costumava ser antes. Só que o nosso herói estava completamente preparado e não iria cair de novo nessa história furada. A partir desse momento ele começa a sentir um grande mal no seu estômago porque a sua irmã afirma que ela foi a única que sempre acreditou nele, mas ele sabia que aquilo era mentira. A garota diz que ama muito seu irmãozão, só que ele pede para que por favor ela nunca mais chame ele de irmão na sua vida, e ele diz para aquela garota que o que estava feito está feito, então não tem como voltar no passado. Quando Makoto retorna para sua casa, ele começa a reescrever a sua história e ele recebe uma carta de uma fã chamada Pomeko. A Pomeko tinha enviado várias mensagens ultimamente pro garoto e ele ficava muito feliz cada vez que ele lia, porque ele sentia que verdadeiramente ela gostava das suas histórias. Nessa carta, a garota diz que ela era muito solitária e triste na sua vida e aquelas histórias animavam muito ela a ser feliz. Então ela torcia muito pela felicidade de quem deu vida àquela obra magnífica. Na manhã seguinte, o Makoto sai pra escola como de costume e ele avista aquela menina que eu já esqueci o nome e não faz diferença alguma lembrar, mas foi a que traiu ele lá no começo e machucou o joelhinho. Ele ignora completamente e passa direto porque ela estava junto com uma amiga dela, e se ela não tivesse, ele iria ignorar da mesma forma, mas aquela garota tenta chamar por ele desesperadamente pedindo para conversar. A garota que estava ao lado dela se chamava Momo e se apresenta como uma grande amiga dela e afirma que a sua amiga estava séria quanto ao que ela queria dizer ao garoto. A Shizuka implora para que por favor o Makoto escute ela e dê outra chance, assim ele deve aceitar o convite para assistir um filme junto com ela. A Momo elogia os esforços da sua amiga e diz que ela é uma fofa, e quanto ao Makoto, ele era um cara muito esquisito que estava apenas se fazendo de difícil. Com base na forma como aquela garota trata o nosso herói, ela acreditava em todos os boatos sobre ele. O Makoto estava cansado daquela interação e percebeu que ser educado como de costume não levaria ele a lugar nenhum. Ele se prepara para destruir aquela garota, só que antes que ele pudesse fazer isso, aquela loirinha aparece na frente deles e ordena que aqueles fracassados saiam da frente do seu caminho. A Momo fica muito assustada quando vê aquela garota e lembra a ela que elas costumavam ser grandes amigas. A loirinha fica completamente impressionada por ela ter coragem de dizer isso na cara dela, e a Momo pede para que por favor ela pare de ser uma delinquente e as três possam voltar a ser amigas. O Makoto odiava completamente essa frase e na sua cabeça ele repete que acreditou em todo mundo. Nisso, a loirinha ao mesmo tempo junto com ele grita que acreditou naquela amizade falsa. Então o nosso herói percebe que assim como ele, provavelmente aquela garota já foi traída. Ele segura ela e pede para que por favor ela fique quietinha. Nesse momento, o nosso herói assume o controle daquela
aquela conversa e pergunta para as duas garotas se por acaso alguma delas já foi vítima de uma falsa difamação, ou se alguém já espalhou rumores mentirosos sobre elas, e até mesmo pergunta se por acaso elas já foram traídas por alguém que elas amava. O Makoto, a partir desse momento, diz que a única coisa que ele quer que elas façam é que deixem ele em paz e nunca mais venham atrás dele. Expressando todos os seus sentimentos, o Makoto fala que nunca mais vai conseguir confiar na Shizuka, e é tarde demais para desfazer o que já foi feito no passado. A garota sai correndo e chorando muito, e a loirinha apenas olha pro lado pensando que talvez aquele garoto seja um pouco igual a ela. Durante a aula, o Makoto estava observando aquela garota e ela estava praticamente radiante enquanto lia um romance no seu celular, e ele pensava que ela devia estar vendo uma história muito boa, por causa das reações que ela estava tendo. De repente, aquela garota começa a digitar freneticamente no seu telefone e o Makoto verificou para ver se a Pomeko tinha mandado alguma mensagem para ele, já que ele tinha postado um novo capítulo da sua obra de arte. Ele percebe que nesse exato momento a Pomeko tinha mandado uma nova mensagem elogiando muito o seu trabalho, e ele fica muito feliz que aquela garota tinha gostado. De repente, a Shimezuka começa a olhar para ele de uma forma muito suspeita enquanto ela estava escrevendo outra mensagem no seu celular. Ela acaba se atrapalhando e derrubando o telefone porque ela tinha ficado muito envergonhada. E nesse exato momento, o Makoto recebe outro alerta de mensagem no seu telefone. Quando aquela garota vai pegar o seu telefone no chão, o Makoto olha para ele e percebe que tem um adesivo de um pomerânio. Para quem não sabe, essa daí é uma raça de cachorrinho. E no exato momento que ele vê esse adesivo, ele associa ao nome da Pomeko, quem ficava mandando mensagem para ele. E tudo se encaixa dentro da cabeça do nosso herói. Novamente, o Makoto repassa aquela cena e pensa tudo no que ele viu, e ele acha que é impossível que seja aquela loirinha que estava mandando mensagem para ele. A garota tinha ficado muito empolgada com a mensagem que ela mandou, então ela sussurra bem baixinho o nome de usuário do nosso herói. E ouvir essas palavras faz o coração do Makotinho bater muito mais rápido e ele começa a suar muito. Mesmo assim, ele ainda acha que seja impossível ser ela. O amor estava diante dos olhos do nosso herói, mas ele era muito burro para perceber isso, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. O jumento aí acredita que tudo seja uma grande coincidência do destino e ele decide que vai apagar a mensagem da Pomeko depois que a aula acabar. Conforme o dia vai passando, ele simplesmente não consegue excluir aquela mensagem, ele só segura o seu celular e ficava pensando nela. Mas pelo menos aquela era a última aula do dia e a chamada final estava prestes a começar. Isso significava que ele já estaria em casa. O Makoto dá uma olhadinha pra loirinha e ele percebe que a aura dela estava totalmente na defensiva, mas ele sentia que provavelmente ela fazia isso para se defender das outras pessoas e ela era muito parecida com ele. Então talvez ela tentasse assustar as outras pessoas para que ela não fosse magoada. Por algum motivo desconhecido, o Makoto tinha muito interesse naquela menina, embora ela fosse muito bonita, ele tinha ficado muito interessado agora. A professora anuncia que uma viagem escolar estava chegando e aconselha que todas as pessoas formem um grupo de amigos para que eles possam fazer uma prova final. A partir desse momento, o Makoto se levanta para sair e a loirinha tenta falar alguma coisa com ele, mas ele vai embora antes que ela possa dizer alguma coisa. E ela fica bem frustrada. Como a garota tinha ficado muito irritada, ela dá um chutão na mesa e manda ele parar de tentar ser seu amiguinho. Então a linda moça sai daquela sala bufando como se fosse um boi muito brava. A partir desse momento, uma garota chamada Mil se aproxima do nosso herói e pergunta por acaso se ele é amigo daquela garota. E ela diz que não gosta nem um pouco daquela menina valentona metida. O nosso herói se lembra do nome dessa garota e percebe que ela era aquela mina lá da biblioteca que acusou ele injustamente. Com toda certeza ela tinha tido uma transformação incrível no seu visual, mas era ela mesma, porque ela tinha a mesma aura. Da mesma forma que a outra rapariga tentou persuadir o nosso garotinho, ela diz que ela se lembra de todo o tempo que os dois passaram junto na biblioteca. E ela fica muito feliz, dando a ideia de que ele foi o seu primeiro grande amor. Ela vai contando o nome de uma por uma daquelas garotas que fizeram o nosso herói sofrer e de como elas eram boas amigas. Ela cita que praticamente todas as outras também estão frequentando aquela escola, só que o Makoto não lembrava do rosto de nenhuma delas. Então, se passasse na frente dele, ele não saberia quem é. Essa Falciane aí queria ser amiga novamente do nosso herói, e ela ignorava completamente os avisos do Makoto, porque ele disse que não queria ser amigo dela. Ela afirma que ela jogava muitos jogos românticos, que contanto que ela aprenda com seus erros, ela podia corrigir tudo que foi
feito. Então ela coloca os seus óculos antigos para tentar encantar o nosso herói com a nostalgia daquela época, mas isso só piorou o vazio que estava dentro dele. Com toda certeza, ele não deixaria nenhuma daquelas mulheres que fizeram parte do seu passado se envolver novamente com ele. O Makoto então recebe uma notificação no seu telefone e ele percebe que era a Pomeko que tinha mandado uma mensagem para ele, então ele começa a ler e ignorar aquela garota. Ele sai caminhando de lá sem falar uma palavra e vai em direção à sua casa refletindo se aquela loirinha era a Pomeko ou não. Quando ele chega em casa, sua mãe convida ele para uma viagem de compras junto com a sua irmã, mas o Makoto diz que vai ir encontrar um amigo e não vai poder sair junto com elas. A sua mãe estava frustrada porque ela queria consertar os erros do passado do seu filho. No entanto, essa mulher não tinha a dignidade de pedir desculpa pelo que ela fez. Ela não entendia o peso que as atitudes dela tinham na vida daquele garoto, porque quando ela abandonou seu filho naquele dia e fez ele pedir desculpa por uma coisa que ele não tinha feito, ele tinha apenas 8 anos de idade. Ou seja, ele acreditava verdadeiramente que a única pessoa nesse mundo que ia proteger ele era sua mãe, mas ela não fez isso e ela acabou quebrando a confiança dele. Por mais que ela quisesse reconstruir a amizade com seu filho, ela não tinha dignidade suficiente para pedir desculpa pelo que ela fez. Ela achava que o erro era do garoto. Isso toca profundamente no fundo do coração do nosso herói e ele se lembra que a sua mãe e a sua irmã costumavam sair juntas sem ele. E ela até mesmo não foi na formatura dele no ensino médio, porque ela tinha vergonha do que ele tinha feito na escola, sendo que ele não tinha feito nada. O garoto não entende qual é a falsidade por trás dos atos da sua mãe, mas ela não mudou nada, ele tem certeza disso. Não tem como as pessoas mudarem tão rapidamente assim. Mesmo que ele tivesse muita raiva daquela mulher, o Makoto sai explicando pra ela que ele tem um amigo que ele precisa encontrar, então ele não pode sair junto. A irmãzinha dele chega cortando aquela conversa e pergunta se por acaso ele podia parar de fingir que encontrar alguma pessoa e sair com elas de verdade. Enquanto saía de casa sem falar nada, ele sabia que a mãe dele e a irmã provavelmente iriam no novo shopping que abriu, então ele decidiu ir no shopping mais antigo. Felizmente, a praça de alimentação daquele local estava vazia e ele podia ficar em paz sozinho. No entanto, por pura coincidência, aquela loirinha bagunceira estava lá na praça de alimentação também. O nosso herói fica observando aquela linda garota, ele passou alguns minutos ou talvez horas ali olhando para ela, vendo todas as reações que ela tinha enquanto ela estava lendo um romance online. Finalmente, então, ela coloca o seu telefone de lado e começa a digitar. Enquanto isso, Makoto verifica o seu telefone para ver se vai chegar alguma mensagem. E ele percebe que a Pomeko mandou uma mensagem para ele nesse exato momento. Reunindo muita coragem, o Makoto decide que ele vai tentar confiar em alguém dessa vez. Então ele compra 2 sucos de laranja em uma loja qualquer e tenta falar com a loirinha. Inicialmente, ela confunde ele com outra pessoa que estava dando em cima dela naquele shopping. E ela fica muito irritada. Mas quando ela se vira, ela fica completamente chocada ao ver que era o Makoto o tempo inteiro. Enquanto os dois estavam sentados juntos, aquela linda garota tenta criar coragem e perguntar pro Makoto se por acaso os dois podiam ser amigos, mas ele interrompe ela antes que ela possa dizer e também diz que não tem vontade de ser amigo dela. Isso deixa aquela loirinha muito irritada e ela diz pro nosso herói que embora ela tenha boatos ruins sobre ela na escola, os dela não são nem um pouco perto do dele. Isso acaba pegando o nosso herói de surpresa porque os boatos daquela garota era bem ruim, então a sua reputação deve ter piorado muito. O nosso herói começa então a contar os boatos daquela garota. Aparentemente ela gostava de namorar homens mais velhos e até extorquia alguns colegas de classe e batia neles. E também ela era uma garota que gostava muito de se divertir à noite. Mas é claro, o Makoto sabia que tudo ali poderiam ser apenas boatos. Ele acreditava que de fato era boato, porque ela não parecia ser nada disso. O Makoto então estende a sua mão, oferecendo aquele copo de suco para ela, mas ela arranca da mão dele e joga fora, dizendo para ele deixar ela em paz, porque ela não quer ser enganada de novo. O Makoto então segura o braço dela antes que ela possa jogar aquilo, mas isso acaba fazendo com que a bebida caia em suas roupas, e a garota imediatamente pede desculpa, mas também destaca rapidamente que aquilo ali era tudo culpa dele. Ela diz que ele estava sendo muito rude desde o começo da conversa e ela estava tentando ser amigável com ele. Suspeitando do nosso herói, ela diz que as ações dele são muito estranhas e pergunta o que ele realmente estava querendo ali. O Makoto pensa um pouquinho na sua resposta e
e diz pra aquela garota que ele não quer ser amigo dela porque ele tem medo de ser traído. Da mesma forma, aquela loirinha bonitinha diz pra ele que não quer se tornar amiga dele porque ela tem o mesmo motivo e ela acha que ele vai trair ela. A verdade verdadeira é que os dois queriam ser muito amigos. Cortando o que a pobre garota dizia, ele pergunta por que de repente ela parou de escrever mensagens pra ele. E aquilo faz com que ela fique muito envergonhada e ela pergunta como ele descobriu. Ele diz então que não foi tão difícil juntar as peças e explica tudo o que aconteceu pra ela. Rapaziadinha, só pra vocês entenderem um pouco melhor aqui, a Pomeko já sabia quem era o autor da história e ela sabia que era o seu colega de classe. Então ela fica muito irritada com o nosso herói e muito envergonhada, ela repreende ele por ter finalizado todos os personagens mais da horas que tinha na história dele. Só que ela diz que vai passar o pano pra ele porque a heroína principal era realmente muito fofa. E pela primeira vez depois de muito tempo, aquela conversa faz o nosso herói rir. A garota também escrevia algumas histórias, então Makoto pergunta se ele podia ler alguma. Como todo aspirante a autor, a linda menininha diz pra ele que ele não poderia ler os seus primeiros trabalhos, mas o Makoto vai principalmente nas primeiras histórias que ela tinha escrevido e se divertia muito com aquilo, pois a maioria das histórias era do gênero romance. Eventualmente, apesar do começo turbulento dessa amizade, os dois acabam se conectando porque eles tinham um interesse muito forte nessas histórias. Os dois passaram a tarde inteira conversando. Quando finalmente a noite caiu, o estômago da Pomé começou a roncar porque ela não tinha almoçado muito bem, e o Makoto não conseguia se lembrar da última vez que ele tinha conversado tanto com uma pessoa dessa forma. E todas as outras garotas que ele conheceu, por algum motivo, eram muito diferentes daquela garota. Ele nunca tinha encontrado alguém que descrevesse as histórias tão bem e sentisse tanto assim. Mas o nosso herói sabia que ele não podia entregar o seu coração para aquela menina, embora ela parecesse ser uma pessoa muito boa. O Makoto então diz que tá ficando muito tarde e pergunta por que ela ainda não foi para sua casa. A garota então explica que ela não se dá muito bem com a sua família. No entanto, enquanto ela falava isso, a sua irmãzona mais velha chegou para buscá-la. Quando aquela mulher vê que a Pompom tava ali, imediatamente ela agarra ela. Enquanto ela abraçava sua irmã mais nova, ela se perguntava quem era aquele garanhão da porra que tava sentado com sua irmãzinha. Os dois negam ser amigos e o Makoto se apresenta para ela e ela fica muito feliz que a sua irmã tenha encontrado um bom amigo da idade dela. O Makoto se apresenta para ela e ela diz que ele se parece muito com o Setsuru, que é o personagem principal de um anime que a irmãzinha dela gostava muito. Isso faz a Pompom ficar meio irritada e ela se levanta dizendo que os dois não são amigos e eles deveriam ir embora agora. Então ela se despede do Makoto chamando ele pelo nome de autor que estava na light novel. Ou seja, imediatamente ela percebeu a merda que ela fez porque a irmã coruja dela lembrou do nome do autor. Os dois fingem não saber do que aquela mulher estava falando, mas era difícil manter segredo por mais tempo. Aquela mulher se revela ser a editora-chefe que mandou mensagem para ele naquele dia e diz que ele não responde às suas mensagens e era um garotinho muito mal educado. A irmãzona fala pra Pompom que ela deveria ter dito antes que ela era familiarizada com aquele grande autor, mas novamente a garota insiste que os dois não são amigos. As duas então vão para sua casa, mas a irmãzona diz pro Makoto que depois os dois vão ter que conversar sobre a divulgação da sua light novel. E ela pensava que com toda certeza aquele era o destino a ser realizado, já que os dois finalmente se conheceram. O Makoto começa a refletir sobre aquelas duas irmãs e ele começa a pensar que a loirinha era como se fosse um gorilinha muito forte e irritado e a sua irmã fosse doce como mel. Ou seja, a atitude da irmãzona era completamente diferente da Pompom. E o nosso herói decide que ele não vai ficar pensando muito naquilo. A gorilinha então diz que ela nunca imaginaria que a sua própria irmã estaria cuidando da editora-chefe que iria publicar a obra do nosso herói. E o Makoto fica muito aliviado ao ver que aquela garota não estava usando da sua posição para fazer o seu trabalho ser publicado. Parecia que aquela garota tinha o poder de ler a mente do nosso herói. Nesse exato momento ela diz para ele que ela não fez nada para sua irmã publicar aquela obra. A Pompom diz muito envergonhada que o trabalho dele era muito bom mesmo e merecia uma chance. Os três continuavam caminhando junto porque a casa deles não era tão distante assim. Só que no meio do caminho, o Makoto viu alguém que fez o seu coração palpitar. E
que era aquelas duas garotas que tinham partido seu coração. Rapidamente o Makoto vira 180 graus e tenta se afastar, mas as duas garotas correm atrás dele e tudo que elas querem é se desculpar com ele. Mas nas palavras do nosso herói, ele repete que aquilo era tarde demais para ser feito. O Makoto não queria dar ouvidos para nenhuma das duas. Ele dizia que não tinha motivo delas pedirem desculpa porque não ia apagar o passado. Rapaziadinha, eu não resisti, vou dar minha opinião aqui. Depois alguém diz aí se concorda comigo ou não. De todas as 5 que passou na vida do nosso herói, eu acho que a única que merece desculpas é a primeira. Porque aconteceu na infância, cara. E tipo assim, ninguém tem noção do que tá acontecendo de verdade, né? Agora, essa segunda aí eu acho que já não merece desculpa não, mano. Porque tipo assim, foi uma parada mais séria, sabe? Voltando pra história, ao ver aquela situação, a Pompom coloca a mão no ombro do nosso herói e diz que eles precisam conversar. Ela diz que eles não deveriam perder mais tempo ali e voltar a conversar sobre as suas histórias. O Makoto ri e agradece ela por ter ajudado ele nesse momento. Inconscientemente ele acaba entrelaçando o braço com o dela e os dois saem praticamente juntos de mão dada. E a irmãzona dela diz que ela não quer ficar de fora porque o Makoto era um garanhão da porra. Quando aquelas duas garotas veem que o Makoto estava com um sorriso muito bonito no seu rosto e saindo praticamente abraçado com aquela garota, as duas começam a chorar dizendo que o Makoto não merecia sorrir tanto assim. Rapaziadinha, eu tava passando pano pra primeira, mas agora ficou um pouco suspeito essa história aí, velho. Quando os dois chegam perto da casa do Makoto, ele agradece verdadeiramente a Pompom porque aparentemente ele conseguiu enterrar a memória do seu passado. Enquanto isso, a sua irmãzinha estava stalkeando ele pela janela do seu quarto e ela percebe que ele estava junto com duas garotas muito bonitas, então ele estava falando a verdade sobre ter amigos. Tudo meio que voltou ao normal, a única coisa que os dois faziam era conversar sobre as suas histórias pelo telefone e a Pomeko sempre mandava uma mensagem de apoio sempre que ele postava um capítulo novo. Na escola, os dois praticamente nem conversavam. Finalmente chegou o dia de formar o grupo para a viagem de turma e todos se levantam de suas cadeiras para começar a formar os grupos, mas o Makoto sabia que, como de costume, ele estava destinado a ser deixado de fora. Alguns alunos daquela classe começaram a zombar porque eles não queriam que o Makoto e aquela garota fossem pro grupo deles. Então a gurilinha ficou muito puta com aquela situação, ela se levantou e todo mundo pensou que ela ia colocar o nome dela em algum grupo, então ela faz um grupo privado entre ela e o Makotinha. Ela se vira e diz pra sua turma que agora aqueles merdas não tem nenhum motivo pra falar. E todo mundo fica em choque porque eles não acreditavam que eles iam fazer um grupo sozinho. Só por ela ter chamado toda a sala dela de merda, eu já me apaixonei pela Pompom. Envergonhada, sentado ao lado do seu futuro amor, ela diz que não fez aquilo porque quer a amizade dele, mas só pra acabar com aquela conversa alheia. O Makoto simplesmente não consegue aceitar que ele é amigo daquela garota, mas no fundo ele estava bem feliz que ela fez isso. Depois de um tempo, o Makoto pergunta pra Pompom por que os dois tinham que estar no mesmo grupo, e ela aponta que é melhor que eles serem forçados a ficar com pessoas desconhecidas que eles odeiam. Então o garoto concorda que com toda certeza ela tem um ponto muito forte. Nesse momento, a garota diz que ele deveria ser um pouco mais direto, e sendo direto, ele diz que não quer conversar sobre a escola. Ela pergunta como que estava indo o progresso do próximo capítulo da sua história e o tópico que ele estava abordando na obra. Ela também pergunta quando que vai ser publicada aquela história, e ele responde que tudo que ele precisa fazer é revisar o seu último trabalho antes de poder enviá-lo, mas em relação à publicação, ele ainda não tinha certeza se era isso que ele queria. Embora ele esteja muito honrado por uma administração achar que o seu trabalho é bom o suficiente para isso, ele não sabia se era mesmo. A Pompom percebe que ele estava muito calado e diz que não há necessidade de pressa e que a sua reunião com a sua irmã vai ser amanhã. Apesar dela parecer ser uma mulher muito brincalhona, ela levava muito a sério aquelas histórias. Talvez seja porque ela nunca teve um namorado. O Makoto pergunta se ela gosta muito da sua irmã, mas ela minimiza aquela situação e todo aquele amor, dizendo que é porque elas são família. Enquanto isso, o Makoto se perguntava se por acaso seu pai iria gostar das suas histórias, já que ele não estava na sua casa
faz muito tempo, e ele era o único que ele considerava fazer parte da sua família. Interrompendo esses pensamentos tristes, a Pompom diz pra ele parar de parecer ser tão sombrio assim, já que o autor da história que ela amava não poderia ter um coração tão fechado assim. Então a garota propõe um desafio, eles vão ter que escrever uma história curta, e o limite de palavras seria de 500. Depois eles vão levar aquela história até a irmã dela para que ela julgue qual é melhor. A Pompom termina de escrever muito mais rápido que o Makoto, e ela se gaba porque ela era extremamente rápido, embora isso não seja uma média tão boa quanto um escritor profissional já é. Depois que o Makoto termina, os dois trocam de celulares para ler o trabalho um do outro. Por algum motivo, o Makoto começa a chorar e aquela garota pergunta com um sorriso no seu rosto, convencido se é porque o trabalho dela era realmente bom assim. Então o nosso herói sorri e diz que realmente a Pompom era uma garota incrível. Aquilo deixa aquela garota assustada e os seus olhos se enchem de lágrima, e ela diz que o Fufu também era um cara incrível. E o narrador está aqui sentindo aquele cheirinho de amor surgindo no ar. Na manhã seguinte, como de costume, o nosso garoto sad boy pula o seu café da manhã e vai diretamente para a escola. Ele para na porta e se lembra das palavras da sua mãe no passado e como elas impactavam negativamente a sua infância. Mesmo que ele ignorasse o que a sua mãe dizia, ele pensava muito naquela história. Não é como se ela fosse uma má pessoa, ele sabia que aquela mulher se dedicava muito para criar ele e a sua irmã, mas ele simplesmente não conseguia aceitar o fato dela ter abandonado ele no momento que ele mais precisava. Ela ligava mais para a opinião e julgamento das pessoas alheias daquele mundo do que por seu próprio filho, e isso simplesmente não entrava na cabeça do nosso garotinho. O Makoto se questionava se ele deveria falar para a mãe dele que a história dele ia ser publicada e que ele estava fazendo uma história, já que ela não sabia de nada. Então ele decide sair de lá sem falar nada, já que hoje ele iria encontrar a irmãzona para conversar sobre esse assunto. Antes que ele saia de dentro da casa, a sua irmãzinha joga algumas maçãs para ele e diz para ele ter uma boa viagem na escola. Enquanto os dois amigos estavam conversando, de repente a professora convida eles para falar alguma coisa muito especial. Ela diz que os dois devem ser ótimos amigos, só que os dois negam aquilo e dizem que não são amigos. A professora explica que a amizade ou outro lance que os dois tenham não é da conta dela. Ela só diz que nessa viagem os dois devem se manter discretos e não fazer nada suspeito. A professora diz para os dois que nessa vida eles têm que tentar fazer amigos e que é normal às vezes serem machucados por pessoas que eles gostem. A verdade nessa vida é que eles não têm que se importar em serem machucados ou traídos por outras pessoas. Eles simplesmente têm que confiar para que eles encontrem uma pessoa verdadeira. Depois desse discurso, ambos não entendem o que ela quis dizer, mas ao mesmo tempo eles começam a se olhar bastante. E o assunto com a professora é encerrado. Quando os dois saem da sala, a professora fica pensando que ela sabe que os dois foram muito machucados e ela fica muito feliz que eles conseguiram uma grande amizade ou alguma coisa mais séria. No caminho de volta para a sala, os dois não estavam entendendo nada daquela conversa com a professora. Mas antes que os dois pudessem continuar a conversa, aquela víbora lá do começo que enganou o nosso garotinho fazendo aquele jogo com os amigos dela e convidou ele para um encontro falso para que ele fosse humilhado, começa a conversar com ele dizendo que não quis fazer aquilo. Inicialmente o nosso herói pede desculpa porque ele não se lembrava dela, e aquela garota fica chocada ao saber disso e ela explica quem ela é. O Makoto sabia que a Pompom estava esperando ele e ele queria encerrar aquela pequena reunião rapidamente. Ela pede então para ele ouvir tudo que ela tem a dizer e ela explica que ela foi intimidada pelos seus amigos e se ela não tivesse feito aquela declaração falsa, ela seria rejeitada por todos e ela teve muito medo que ela fosse odiada. Só que ela afirma que o tempo foi passando e realmente agora ela começou a gostar muito do nosso herói e ela gostaria de ter uma chance para recomeçar a sua amizade. Rapidamente ele teria encerrado aquela conversa, mas agora ele estava preocupado com a sua resposta porque ele não queria ter uma conversa assim na frente da sua amiga, que não era amiga. Como o Makotinho não dava nenhuma resposta, aquela garota faz um convite para ele sair em um encontro com ela nesse final de semana, igual foi da primeira vez, mas ele dá a mesma resposta para ela dizendo que era tarde demais. Nesse momento aquela garota começa a chorar e se joga fisicamente para cima dele, mas a Pompom rapidamente intervém entrando no meio dos dois. Ela diz que o Makotinho estava muito ocupado planejando viajar junto com ela. Aquela garota
fica muito furiosa e repreende a nossa garotinha por entrar no meio e atrapalhar a conversa dela. Só que a nossa linda heroína aponta que foi ela quem interrompeu o assunto deles desde o começo. Nesse momento, a Pompom pega na mão do seu amigo e arrasta ele para longe daquela mulher. Enquanto os dois estavam caminhando para longe, o Makoto olha para trás e percebe que aquela garota estava muito furiosa. Só que ele também percebe que a sua gurilinha albina também estava muito envergonhada com o que ela tinha feito. A Pompom diz muito timidamente que ele vai se atrasar para a reunião com a sua irmã e ela percebe que aquele garoto estava olhando para sua própria mão, então ela se oferece para segurar a mãozinha dele novamente, mas ele se recusa dizendo que aquilo faria a Pompom ficar curada e ela briga com ele desafiando ele a segurar a mão dela de novo e ver se ela vai ficar envergonhada ou não. Um tempo depois, a irmãzinha do Makoto estava em um café conversando com aquelas duas traíras. As três meninas discutiam que a Shimezuka era uma garota muito estranha e elas não gostavam dela, especialmente por causa que o Makoto gostava muito dela e porque também ela era muito valentona, e existiam alguns rumores muito esquisitos na escola sobre ela. A loirinha aí da biblioteca sabia que as pessoas chamavam ela de delinquente, mas ela nunca viu ela fazendo nada de errado. Ela observa que ela sempre estava sozinha na sala de aula. A única coisa que ela sabe é que verdadeiramente ela é muito amiga do Makoto. Coitada dessas três aí, não estão sabendo de nada. A irmã do Makoto então diz que a Kisa também estava procurando por ele na escola, embora ela não tenha levado a sério no início porque ela era uma garota muito bonita. Então a primeira traidora compartilha um boato que a Kisa já foi uma boa amiga dele, e elas não ficam nem um pouco surpresas. A irmã do Makoto então comenta que essa Kisa era bastante popular entre os garotos, apesar da sua aparência simples e ela ser muito quieta. Ela também se lembra de outra garota chamada Nanako que conversava bastante com seu irmão, mas por algum motivo ela considera essa garota totalmente irrelevante para essa conversa. Então a irmã do Makoto começa a se gabar de que nessa manhã ele foi muito gentil com ela, já que ele aceitou a maçã que ela tinha dado para ele. As duas garotas não faziam ideia do que aquela maluca estava falando e ela explica então que o Makoto não estava tão assustador como de costume. Parecia que por algum motivo especial ele estava melhorando aos poucos. E novamente eu digo que essas pobres coitadas não sabem de nada do que estava acontecendo com o nosso garotinho. Eu acho que ela faz um pouco de ideia sim, porque ela diz que isso provavelmente tem alguma coisa a ver com aquela garota que ele tá saindo recentemente, e de repente o clima fica um pouco mais tenso. As três garotas reconhecem que têm sentimentos pelo Makoto, mas também elas sabem que elas cometeram alguns erros no passado. Em um flashback nós voltamos pro incidente no parquinho. Naquele dia específico, aquela garota que foi machucada estava muito preocupada com o seu ferimento para perceber que o Makoto estava levando toda a culpa e as pessoas estavam culpando ele como se ele fosse um vilão. Ela queria dizer para todo mundo que aquilo era um engano. Ela iria explicar para todas as pessoas que tudo aquilo foi um acidente, mas devido ao clima tenso daquela escola, ela simplesmente travou. Ela não conseguia se esforçar a dizer para todo mundo que eles estavam cometendo um erro. A garota então diz que para uma criança, os primeiros anos moldam quem elas serão quando elas crescerem. Como ele era tão jovem, aquela situação teve um efeito muito profundo no Makoto. Ela diz que ela tinha muito medo que por causa desse acontecimento, o Makoto permanecesse sombrio e distante até o ensino médio, e ela sabia que tinha o dever de limpar o nome daquele garoto. No entanto, ela tinha muito medo de ser culpada e todo aquele peso cair sobre ela. Nesse momento, ela assume que escolheu o caminho mais covarde e ficou calada para que ela não sofresse junto com aquele garoto. Então os anos foram se passando e ela pensou que poderia se redimir no ensino médio, mas a vida nunca é tão fácil como a gente pensa. De uma forma muito triste, a irmã do Makoto diz que ela ouviu falar sobre esse acidente. Ela sabia como os colegas de classe tinham reagido ao seu irmão. Quando ela falava sobre isso com as suas amigas, elas
elas afirmavam que o Makoto era um garoto bem violento e só sabia agir daquela maneira. As amigas dela até falavam pra ela que o Makoto não era o filho real da mãe dela e não era irmão dela também, e o destino dele estava selado a crescer sozinho e abandonado. Quando a irmã dele chegou na casa aquele dia, ela disse pra mãe tudo o que tinha acontecido, só que essa garota não explicou pra mãe dela o que aconteceu de verdade, ela simplesmente disse que o Makoto tinha batido em uma garota. Nessa época, a irmã do Makoto revela que ele passava muito tempo brincando com a Shizuka, e ela queria que de todas as formas ele acabasse prestando mais atenção nela, então ela pensava que se ela virasse a mãe dela contra ele e causasse alguns problemas pra ele, provavelmente ele ficaria sozinho e assim ele poderia dar toda a atenção do mundo pra ela. Mano do céu, que irmã vacilona, velho! A outra garota então compartilha qual foi o erro dela com o Makoto. O boato que tinha se espalhado de que o Makoto tinha atacado ela também pensava que era verdade na época, mas no dia da sua formatura no ensino médio, uma fonte anônima disse a ela que o Makoto estava apenas tentando protegê-la de algumas coisas que caíram de cima da prateleira devido ao terremoto que tinha tido naquele dia. Na época, ela não conseguiu entender completamente o que tinha acontecido. Ela sabia que realmente houve um terremoto naquela hora, mas ela ficou surpresa quando o Makoto pulou por cima dela naquela época. Tudo que ela conseguia prestar atenção era nas pessoas dizendo que ele tinha agredido ela. No fundo do seu coração, aquela garota sabia que ele nunca faria isso com ela, mas de repente as pessoas daquela escola passaram a dar muita atenção pra ela, chamando ela de fofa, que ela era a garota mais bonita de todas. Aquela menina era uma nerd total e nunca tinha conversado com as outras crianças, mas naquele dia a fama subiu pra cabeça dela e isso deixou ela muito feliz. Quando isso aconteceu, ela ganhou diversos amigos e a sua vida escolar se tornou tão brilhante e divertida que ela esqueceu completamente daquele garoto que foi o primeiro a dar atenção pra ela quando ela não tinha ninguém. A irmã do Makoto então diz que ela sabia que aquela garota era muito popular na escola, que até algumas pessoas tinham feito declaração de amor pra ela, mas aquela garota diz que rejeitou todas essas declarações, porque pra ela não existia ninguém tão importante quanto aquele garoto que ela conheceu dentro da biblioteca. Depois de um tempo, ela explica que ainda tentou correr atrás do Makoto, só que ele simplesmente não queria aceitar os sentimentos dela e ignorava ela completamente. Então nesse dia, ela finalmente entendeu o que ela tinha feito com ele. As três garotas lamentavam as suas ações e tentam pensar em uma maneira de fazer o Makoto perdoá-las. Elas sabem que não importava se elas explicassem tudo agora seria inútil, porque ele simplesmente não desculparia elas e não acreditaria em nenhuma palavra. A Shizuka sugere que elas devem agir para que o Makoto volte a ser gentil como ele era antes, e ambas concordam com a ideia daquela garota. No entanto, ela não quer dizer que precisam falar com ele diretamente, e a sua irmã concorda, afirmando que em primeiro lugar foram elas que magoaram seu coração. Segundo a irmã do Makoto, a única atitude que elas podiam ter nesse momento era apoiar aquela nova garota que conseguiu um pequeno espaço dentro do coração do seu irmão. Embora as outras duas garotas hesitassem um pouco, elas percebem que a única forma de impactar o Makoto à distância era essa, então elas concordam que vão apoiar o início do relacionamento entre os dois. O primeiro plano dessas três é evitar que a Kisa e a Nanako atrapalhem aquela viagem. As três começam a rir, mesmo que o motivo que tenha unido elas não seja dos melhores, elas estavam felizes porque finalmente poderiam salvar o Makoto. Elas querem salvar quem não quer ser salvo, cara. Meu Deus do céu, velho. Um tempo depois, o Makoto estava sentado na frente da irmã Zona, refletindo sobre os eventos que tinham acontecido nos últimos dias. Só que na verdade ele não gostava daquele doce. Ele fingia gostar quando ele era pequeno porque aquela garota não gostava de comer, então ele comia por ela. Antes ele costumava pensar que precisava proteger a sua irmãzinha a todo custo, mas hoje em dia ele não sente mais nada por ela. E ele estava se perguntando por que a Shizuka e aquela outra garota de repente começaram a agir de uma forma tão amigável com ele. No passado ele teria pulado de alegria se ele soubesse que teria uma chance de ficar junto com ela sem pensar nem duas vezes, mas agora ele simplesmente não conseguia sentir mais nada pelas três. No fundo ele sabe que elas não têm culpa, ele se tornou o que é por causa das
sua vida. Simplesmente aquele pobre coitado acreditava que ele não podia confiar em ninguém. E tava tudo bem, ele não se importava em ser sozinho. Finalmente ele se encontrou com a irmãzona e ela ligou pro pai dele para perguntar se ele poderia colocar o seu livro nas prateleiras. E o Makoto ficou muito surpreso que o seu pai concordou facilmente em atender aquele telefonema. Mais cedo naquela manhã, o Makoto entrou em contato com seu pai e contou como a sua web novel estava online e sendo publicada. O seu pai era um homem bem cauteloso, mas ele era muito sensato, então ele concordou em participar da reunião com ele. Afinal, o Makoto ainda não tinha idade suficiente para fazer isso sozinho, e o seu pai nota que o seu filho estava falando com ele de uma maneira totalmente formal, como se nem fosse filho dele. O velhote se culpa e reconhece que ele não tinha um vínculo muito grande com o seu filho, já que ele vivia trabalhando. Ele diz então para aquele garoto que não recebia afeto familiar faz muito tempo que cada um reconhecia o esforço de uma maneira, e com toda certeza, mesmo que ele não visse muito seu amado filho, ele admirava imensamente cada passo que ele estava dando na sua vida. E o Makoto deveria se orgulhar do que ele estava fazendo ali, e parabeniza ele pela sua grande conquista, e diz que ele estava muito orgulhoso do seu amado filho e não via a hora de vê-lo pessoalmente. Saindo de dentro do flashback, novamente a irmãzona pergunta se ele vai querer publicar a história dele ou não. Do outro lado daquela mesa, a Pompom estava muito nervosa porque ela queria que ele aceitasse imediatamente. Aquela garota sabia que se o livro dele fosse publicado, ele assim se tornaria o seu rival e ela teria que se esforçar ao máximo, mas ela queria muito isso porque realmente era uma história muito boa e ela gostava do Makoto. O nosso garotinho então concorda em ter o seu livro publicado, apesar dos problemas que isso poderia causar dentro da sua casa. Mais do que isso, chorando, ele implora para que, por favor, ela faça aquele livro ser muito reconhecido no mundo inteiro, porque ele vai se esforçar no máximo. A Pompom então se apoia atrás dele e dá um abraço nele, parabenizando a força de vontade que ele estava tendo naquele momento. E o Makoto não sabia expressar os seus sentimentos e não sabia o que ele tinha que fazer para agradecer aquelas pessoas. Depois de se despedir das duas, ele volta para sua casa, aonde a sua mãe estava esperando ele bem na porta. Ela pergunta para ele por que ele nunca tinha contado que ele estava escrevendo uma história, e ele finge que não teve tempo suficiente para contar para ela. Então ele tranquiliza aquela mulher pedindo desculpas por isso e diz que não vai causar nenhum problema para ela. Ele promete que não vai causar mais nenhum problema para ela e ele só quer que ela permita que o livro dele seja publicado. Ele não vai pedir mais nada nunca mais na sua vida, nem olha na cara dela se for preciso. O garoto promete que vai entrar em uma boa universidade e pede para que, por favor, ela não faça nada para tirar esse sonho que ele tem. Ele implora tudo isso para sua mãe porque escrever essas histórias era a única coisa que fazia ele feliz verdadeiramente. A mãe do garoto fica muito confusa, mas ela queria comemorar com ele e com a sua irmã. Assim ela convida ele para sair, mas imediatamente o Makoto recusa. O garoto explica que devido às suas experiências passadas com ela, ele achou que ela estragaria as negociações e tentaria impedir de todas as formas possíveis porque ela odiava ele. O garoto acreditava verdadeiramente que aquela mulher jamais entenderia o seu sonho e tentaria de todas as formas roubar a sua alegria. Nesse momento, Makoto confronta sua mãe sobre o incidente que aconteceu no parquinho aquele dia e os eventos do ensino médio. Ele jogou tudo na cara dela. Ele só questiona aquela mulher do motivo dela ter acreditado nas pessoas estranhas da rua e não ter acreditado no seu próprio filho. Percebendo que abriu a boca demais, ele se desculpa e promete que vai arranjar um emprego para que assim ele possa sair imediatamente daquela casa se ele causar mais algum problema no futuro. A mulher então cai em lágrimas no chão e pouco tempo depois a irmã dele entra correndo naquele quarto dizendo que o Makoto não precisa ir embora porque ela ama ele. No entanto, se ele realmente quisesse fazer isso, ela sugere que ele vá morar com os avós dele. A mãe imediatamente se opõe, mas a garota diz que o Makoto ficou daquela forma porque a própria mãe dele não acreditou nele, e o melhor que ela podia fazer é deixar o garoto ser livre. Cara, que novela mexicana e que irmã vacilona, meu parceiro, sai fora. A garotinha então diz pro Makoto que ela vai lidar com a mãe deles, então ela espera que ele possa viver em paz sem ninguém para perturbá-lo novamente.
diferente. O Makoto nunca tinha visto uma expressão daquela na cara da sua irmã, e embora ele pensasse que nunca sentiria mais nada por ela, com algumas palavras daquela garota, ele começa a duvidar de si mesmo pela primeira vez em anos. Então ele faz um carinho na cabeça dela e agradece muito aquela garota por isso. Na manhã seguinte, o garoto se depara com a Pompom no caminho da escola, e curiosamente ela estava usando um par de óculos. Ele compartilha com a sua amiga que muitas coisas aconteceram na noite passada. Cortando aquela conversa, a Pomponzinha decide que ela vai na frente, mas o Makoto diz pra ela que queria andar juntinho com ela. Ela menciona então que ele não deveria fazer isso porque senão iriam surgir alguns rumores pior pros dois, e principalmente pra ele, já que ela não era uma boa garota naquela escola. Mas o nosso garanhão diz pra ela que não tem nenhum problema e pergunta pra ela qual rumor vai surgir, que ele tá saindo com uma valentona ou que ele tá namorando com ela. Tanto faz, ele não se importa com nenhum dos dois. A Pompom fica muito envergonhada com o que aquele garoto fala e diz que não é culpa dela se acontecer alguma coisa. O Makoto conta pra ela que mais cedo naquela manhã a mãe dele deu uma chave de uma casa pra ele. Aparentemente era onde os avós falecidos dele moravam, e ela deu o dinheiro que eles juntaram por um ano inteiro de presente pro garoto. Aquela mulher ainda não estava pronta para se despedir dele, mas promete conversar com o pai dele depois. Ela pede para que o seu filho coma muito bem, arrume a casa e lave as suas roupas direitinho, e diz para ele que sempre que ele precisar vai ter um lugar dentro dessa casa. E assim, de repente, o nosso herói se viu morando sozinho, sem preparo nenhum. A Pomponzinho ficou com um pouquinho de inveja daquele garoto, porque a casa que ele foi já estava toda mobiliada, só faltavam algumas necessidades básicas que ele precisava para se virar. Então, como ele ia ter que ir no mercado, a garota se ofereceu para ajudá-la a fazer as compras. De repente, naquele exato momento, a ficha cai para a garota. Isso significava que ele nunca mais iria aparecer no shopping para conversar com ela, já que os dois iam regularmente para fugir de casa. E o Makoto concorda com ela, dizendo que ele só passava no shopping porque ele não queria ficar dentro de casa, e agora não ia ter mais esse problema. O nosso jogador Caro diz para aquela linda garota que não tem problema nenhum, se ela quiser conversar com ele ou fazer qualquer outra coisa, ela pode ir na casa dele a qualquer momento, sem nenhum convite. E ele promete com toda certeza que ainda vai no shopping com ela de vez em quando. Na escola, os dois sentem que as pessoas estavam olhando muito para eles, e o Makoto comenta que deve ser por causa do óculos dela. A Pompom responde que deve ser por causa do sorrisinho bobo que ele tem naquela cara. Então aquela minazinha lá, que eu não faço questão de saber o nome, chega na sala e percebe que o Makoto estava conversando com aquela garota e ela dá um sorrisinho. De repente, uma garota aleatória chamada Mizuki se aproxima do Makoto e começa a conversar com ele. Ela começa a dizer que ele e aquela garota loirinha formam um par muito bem, e ela estava feliz porque ela não tinha declarado seu amor por ele, porque provavelmente ela seria rejeitada já que ele estava namorando. A traidora chata começa a abraçar aquela garota por trás e pergunta por que ela estava atrapalhando aquele casal, e a valentona aí levanta dizendo que ela não era um casal coisa nenhuma. Ela diz que os dois nem mesmo eram amigos. A tal da Mizuki então acaricia a cabeça da nossa loirinha e ela diz que ela não parecia muito ameaçadora com aqueles óculos fofo, mas respondendo à pergunta da questão do namoro, ela diz que ouviu o Makoto convidando hoje ela para ir dormir na casa dele. Aquela garota chata acaba salvando a situação porque ela afasta a outra garota, mas o humor do nosso anjinho já tinha sido completamente arruinado e ela estava muito brava. A Pompom então começa a conversar com o Makoto e diz que eles têm que planejar o que vão comprar para casa dele. O garoto pensa em comprar uma xícara, mas não para ele, para ela, e isso deixa a Pompom muito envergonhada. Então o Makoto explica para ela que na casa dele ele só tem um copinho, então ele precisava de uma xícara muito bonita para ela, mas ele explica que se a Pompom não ligar, ele pode dividir o mesmo copo com ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para um homem emocionalmente reservado, ele é um verdadeiro mestre na arte da sedução, rapaziada, isso é louco. O lindo casal então visita o shopping e compra tudo o que ele precisava para casa dele, mas eles não conseguem escolher uma nova xícara. A Pompom não via necessidade alguma, pois ela tem certeza que na casa do avô dele deve haver outro copo. Aparentemente o plano daquela garota era dividir o copo com ele. A garota começa a apressar o nosso herói para que os dois vão para casa rápido, mas ele diz que precisava usar o banheiro naquele momento. Enquanto
Enquanto esperava o seu amado, a garota abre o telefone e começa a ler um novo capítulo do romance do Makoto. Enquanto ela fazia isso, algumas garotas estranhas aparecem na sua frente e elas pareciam que eram alguns colegas de escola antigos dela e parecem ter alguma história com ela. Elas perguntam sarcasticamente se por acaso ela estava esperando por algum amigo, sabendo muito bem que ela nunca seria capaz de ter nenhum amigo porque ela era muito sozinha. A nossa pobre lindinha fica sem dizer nenhuma palavra porque ela estava com muito medo daquelas meninas e ela abraça suas sacolas esperando que elas parem de gritar com ela. Essas garotas não param e elas mencionam que ela estava escrevendo uma história muito cringe e a Momo tinha pegado o telefone dela e compartilhado com o resto da turma. As garotas discutem fazer um convite para que a Momo possa participar dessa brincadeira divertida. Quando a Pompom encontra alguma coragem para se defender, não era mais necessário porque o Makotinho tinha retornado e ele até me lembrou o Gandalf quando apareceu bem na hora em uma certa batalha aí. O herói pede desculpas por ter demorado muito e pega na mão da sua amada, dizendo para eles irem para sua casa. Aquelas 3 raparigas ficaram completamente chocadas que aquela garota estava andando com um garoto tão bonitão assim. E uma delas tenta difamar o nome da nossa garotinha e elas convidam o Makoto para se divertir com elas em vez de ficar com aquela garota estúpida. Mas o que realmente deixa o nosso herói puto é quando elas falam mal da história daquela garota, porque ela estava se dedicando muito escrevendo isso, e ele repreende aquelas mulheres para nunca mais se aproximarem do seu amor, porque ela era uma amiga muito preciosa para ele. As garotas acabam ficando sem palavras e o Makoto pega na mão dela e vai levando ela para casa. Enquanto os dois estavam voltando, aquela garota para no meio do caminho e começa a chorar. O Makoto olha para ela, enxuga as lágrimas dela e diz que se ela ficar chorando ela vai acabar arruinando a imagem dela de delinquente. Ele diz que antigamente ele chorou porque alguns garotos tacaram algumas pedras na cabeça dele, mas ela não deveria chorar por um motivo tão bobinho assim. O nosso sedutor nato revira suas sacolas de compra e tira uma caneca para ela com uma foto de um ratinho muito fofinho. Ele lembra que um dia eles estavam passando pelo shopping e ela comentou que gostava muito daquele anime e quando ela viu a foto do seu personagem favorito, que era aquele ratinho ali, o seu olho começou a brilhar. Então ele decidiu comprar para ela nesse dia. O Makoto explica para aquela garota para que ela cuide muito bem daquele presente ali, porque aquele é o símbolo do agradecimento dele pela ajuda dela. Ele conta que ela mudou a vida dele por completo, porque ele vivia em completa escuridão e ela era uma luz radiante que surgiu do nada na sua vida. Nesse momento, a Pompom realmente entendeu a palavra da professora naquele dia. Ela compreendeu o significado do que ela tentou explicar. Ela finalmente encontrou alguém em quem ela podia confiar completamente. Ela decide que ela não vai se importar de ser traída pelo aquele garoto, porque se ela não confiar 100% nele, ela nunca vai saber o que os dois podiam se tornar. Então ela decidiu a partir desse momento que ela iria confiar 100%. E nesse momento, o Makoto pergunta para ela se os dois podem ser amigos. Os dois estavam passando um tempo livre dentro da sua casa, então o Makoto decide que vai fazer um café para eles. Ele questiona aquela garota como estava a publicação do seu trabalho. Ela diz que provavelmente está indo bem, que ela não tinha nenhuma informação, mas ela explica que ele não precisa ficar preocupado se demorar um pouco, porque primeiro tem que passar pelo departamento editorial e tem um monte de coisas para ser feitas, mas com certeza, como ele tinha feito um trabalho formidável naquela história, logo ele estaria cheio de trabalho até o pescoço e não teria nenhum dia sequer de descanso. Ele pergunta para Pompom se por acaso ela estava lendo a sua nova história de romance, e a garota pergunta se aquilo realmente era um romance, porque ele tinha feito várias lutas nada a ver naquela história. O nosso herói se perguntava se aquilo realmente era muito ruim, e dada a reação daquela garota, a história era bem ruinzinha. O Makoto pergunta para ela se por acaso aquele romance que ela estava escrevendo era escrito de uma experiência própria dela, e rapidamente a Pompom fala para ele que não, que ela nunca teve um namorado na sua vida e não teria como ela ter uma experiência assim. Rapidamente o jogador Caro fala para ela não ficar preocupada porque ele também nunca namorou ninguém, e a Pompom explica para ele que ela nunca se apaixonou por ninguém, então não teria como ela escrever baseado na sua vida, ela simplesmente escrevia baseado na sua desilusão amorosa. O Makoto então
então questiona se era verdade o que ela estava falando e ela diz que sim, só que a história estava muito bem escrita e o garoto não conseguia acreditar nela. Deixando essa conversa de lado, ela pergunta se ele estava preparado para o projeto em grupo que eles teriam que fazer naquela viagem. O Makoto começa a contar sobre os seus pensamentos e ele diz que ele não tem que fazer nada, é só levar ele e o corpinho dele. A Pompom fica muito irritada e fala para ele que ele vai ter que fazer um monte de preparamento. Então ela começa a explicar detalhe por detalhe. Ele vai ter que usar roupas e sapatos fáceis de se movimentar, já que vai ser no meio da floresta aparentemente. Aí os dois vão ter que traçar uma rota muito eficaz para que eles possam chegar muito rápido naquele parque de trilha. O Makoto realmente não sabia de nada daquilo e ele ficava muito feliz olhando que aquela garota realmente parecia estar bem interessada nesse passeio e ela estava se divertindo muito. Ela diz que vai ter um parque naquele local e eles têm um sabor de pipoca incrível que ela gostaria de provar junto com o Makoto e eles vão ter que decorar cada barraquinha de lanche porque tem vários lanches que ela quer provar. Vendo que o Makoto parecia não estar muito interessado naquilo, ela começa a brigar com ele dizendo que ele tem que levar mais a sério, senão ele não vai aproveitar aquele passeio. Na escola, a Pompom não parava de sorrir enquanto olhava para o seu celular e ela só conseguia pensar como seria aquele passeio com o Makoto. Ela diz que queria passar por todos os eventos junto com ele. Enquanto ele olhava para aquela garota feliz, ele diz que ela estava muito bonita. Então rapidamente ela vira o seu celular para ele e diz que lá tem uma barraquinha de comida que eles vão ter que encher o bucho lá. Com toda certeza, a Pompom estava extremamente empolgada para aquele passeio. Enquanto isso, o Makoto só conseguia pensar que ela estava muito bonita e agradecia muito por ela ter planejado junto com ele esse passeio. Por um breve momento, o Makoto se distrai prestando atenção naquela garota que fez parte do seu passado. Então a Pompom percebe que ele estava olhando para ela e pergunta se por acaso ela não era tão bonita igual a amiguinha de infância dele. Imediatamente o nosso jogador Karo diz que com toda certeza ela era a mulher mais bonita que ele conheceu na sua vida e o seu sorriso iluminava o seu dia inteiro. O Makoto diz para Pompom ir na casa dele hoje porque ele escreveu outra história de romance e gostaria que ela começasse a ler e ver antes que ele publicasse ela no seu nome, mas ela achava que o forte dele não era história de romance, ele tinha talento para outro tipo de história. Enquanto os dois estavam na casa e ela lia aquela história, ela diz para ele não publicar ela no seu nome. Ela diz que aquela história ali não parecia nem ser um romance. O Makoto questiona o que estava ruim na história e ela explica que o jeito que ele escreveu o final dela parecia que era só um prólogo de uma nova aventura e tinha ficado muito estranho. A garota explica que o forte dele é escrever um mundo de fantasia, já que ele consegue detalhar muito bem esse tipo de história. Ela também comenta que a história que ele escreveu não é ruim, mas é tipo uma coisa muito estranha. Ela até consegue simpatizar com aquela história, só que não cativa ela continuar a ler. Nosso herói fica um pouco triste com aquele comentário, mas ele diz que foi muito interessante escrever aquela história e muito divertido. A história do Makoto começava da seguinte maneira: um herói e uma heroína foram traídos pelas pessoas ao redor deles e os dois acabaram seguindo suas vidas e um dia eles se encontraram. E como os dois tinham uma história muito parecida, eles acabaram se apaixonando e aos poucos eles iam confiando um no outro. Nesse momento, nosso herói se dá conta do que ele estava falando e do que estava escrito naquela história e ele começa a pensar se por acaso ele tinha projetado a Pompom na história dele e se ele estava sentindo alguma coisa pelaquela garota. Pensando nisso, ele diz que vai jogar aquela história fora, só que ela diz para ele não fazer isso porque ele tem que tentar aos pouquinhos lançar ela. A garota então diz que a história em si é interessante, só que ele tem que continuar lançando de uma forma tranquila e começar a tentar cativar mais as pessoas a ficarem até o final da obra. O Makoto fica meio sem jeito e promete para ela que ele vai colocar toda a sua devoção e carinho nessa história. E a nossa heroína fica sem entender nada. Algum tempo se passa e ela começa a se despedir do Makoto, dizendo que já estava ficando muito tarde e a sua irmã iria ficar irritada, mas ela agradece muito ele por essa tarde maravilhosa e diz que o tempo passou voando muito rápido porque ela se divertiu muito com a presença dele. A Pompom diz então que ela vai ter que passar numa loja de conveniência para comprar alguma coisa para ela jantar, já que a sua irmã não iria fazer nada hoje. Então o Makoto, muito envergonhado, pergunta se ela não queria jantar com ele essa noite. O Makoto pergunta para ela se por acaso a irmã dela vai ficar muito irritada se ela chegasse muito tarde essa noite. Ela explica que a irmã dela não vai ligar nem um pouco
porque ela confia muito no Makoto e não teria problema nenhum. Ela até queria que ela ficasse ali terminando de escrever a sua história. Só que a Pompom tinha muita vergonha de ficar ali e incomodar o nosso herói. Mas ele explica pra ela que aquilo ali não vai ter problema nenhum e como eles vão fazer uma viagem muito divertida amanhã, ele convida ela pra passar a noite na sua casa e fazer uma espécie de festa de pijama. E aquilo deixa a Pompom muito feliz porque ela nunca tinha participado de uma. Aquela linda garota tentou cozinhar alguma coisa e cortar alguns legumes, só que ela era muito ruim na cozinha e acabou destruindo tudo. O Makoto então diz que assim ela iria acabar se machucando e pede para que por favor ela comece a arrumar a mesa que ele vai terminar o jantar. Quando o Makoto termina de cozinhar, parece que ele fez uma comida muito gostosa. Provando aquela comida, a dragãozinha praticamente come tudo muito rápido e diz que realmente ele era um cozinheiro excelente. E o Makoto fica muito feliz porque ele conseguiu impressionar ela e ele gostava muito daquela garota. A Pompom diz pra ele que agora ela vai cuidar da louça e ele vai ser obrigado a decorar o mapa daquele parque inteiro. E ela diz também que rabiscou muitas anotações que era pra ele decorar uma por uma do que eles iam fazer naquele dia. Enquanto isso, o Makotinho só conseguia pensar que aquela garota era muito bonita, porém ela era horrível na cozinha. Enquanto ela lavava a louça, ela estava muito feliz que ela ia passar o dia inteiro naquele parque junto com o Makoto. Aquela garota não conseguia parar de pensar que ela estava extremamente empolgada que ela ia passar o dia inteiro junto com seu amigo e ela diz que talvez ela nem consiga dormir naquela noite. O Makoto então diz pra ela parar de falar besteira porque ela vai ter que dormir a noite inteira, senão os dois não vão conseguir se divertir amanhã. No outro dia, o Makoto tem uma recordação do seu passado. Quando ele estava no ensino fundamental, ele sempre andava sozinho e não participava da conversa de nenhum grupo daqueles amigos. Eles ignoravam ele completamente, até mesmo dentro das atividades do ônibus escolar, e ele não tem nenhuma memória das suas viagens escolares porque ele era muito sozinho. Da mesma forma que a Pompom estava muito animada, aquele garoto queria se divertir o dia inteiro com a sua amiga. No passado, nosso herói conheceu muitas garotas e ele teve muitos arrependimentos, só que ele nunca tinha sentido um sentimento igual ele sentia pelaquela menina. Era como se fosse completamente diferente de tudo que ele já sentiu na sua vida. Ele simplesmente não conseguia parar de pensar nela, tanto que ele acordou bem mais cedo do horário combinado e decidiu que iria na casa dela buscar ela para que ela não andasse sozinha. Quando ele chega lá, ele percebe que a Pompom estava se despedindo da sua mãe porque ela também estava tentando ir na casa dele. E a mulher diz para sua filha se divertir muito naquele dia. Quando a garota olha para trás, ela percebe que o Makoto tinha vindo buscar ela e ela fica muito impressionada. O nosso herói diz para ela que ele saiu muito cedo e pede desculpas. Rapidamente, percebendo que o Makoto estava na porta, a mãe dela aparece e começa a conversar com ele. O Makoto então se apresenta e diz que é um grande amigo da filha dela e aquele ali é um prazer enorme conhecê-la. E aquela mulher começa a pensar que realmente aquele garoto é muito bonito, assim como a irmã dela tinha dito. E ela pergunta se ele era o famoso Makoto que ela ouvia falar o nome todos os dias naquela casa. A Pompom fica extremamente envergonhada e pede para que a sua mãe entre para dentro porque ela tem que sair agora com seu amigo. E o pobre Makoto não estava entendendo nada do que acontecia. O Makoto observava que aquela garota estava muito mais bonita do que o normal porque ele nunca tinha visto ela em uma roupa casual. Enquanto os dois estavam caminhando, nosso atacante diz para ela que a roupa dela estava muito diferente. E a garota diz para ele que isso era normal, já que os dois estavam indo num evento muito importante, ela decidiu se vestir melhor. Então o nosso sedutor nato fala para ela que ela estava muito linda naquele vestido. Ouvindo essas palavras, a única coisa que a Pompom consegue dizer é que finalmente ele fez um elogio para ela depois de todo esse tempo. Dentro de um trem até a estação de Kai, os dois estavam conversando sobre os seus projetos e eles nem perceberam que o tempo tinha passado, porque quando os dois conversavam era como se o tempo passasse voando. Quando os dois descem na estação, a Pompom diz para ele que eles têm que se reunir no estacionamento com todos seus colegas de classe. Chegando nesse estacionamento, a professora estava esperando pela sua turma e ela diz que eles estavam se dando muito bem. Nesse momento, os dois olham para a professora e fala que agora eles se consideram amigos. A professora disse que sempre soube que os dois teriam uma conexão muito especial e diz para que eles se divirtam muito naquele dia. Enquanto isso, a Pompom mostra a língua pro nosso herói e diz que nunca imaginou
falou que diria que era amiga dele, já que quando ela conheceu ele, o sorriso dele parecia ser muito falso. O Makoto então diz que ela tem muita razão sobre o que ela estava falando, porque o sorriso dele era falso, já que ele não conseguia confiar em ninguém. Mas ele olha para aquela garota e diz que agora ele tem alguém que ele consegue confiar e ele pode ser verdadeiro, e nunca ele trairia sua amizade com ela. A Pompom pede para ele parar de falar aquelas coisas porque ela estava ficando muito envergonhada e ela não sabia explicar direito os seus sentimentos para ele. Nem mesmo o Makoto sabia o que ele estava sentindo pelaquela garota. A única coisa que os dois sabiam é que os dois queriam ficar um do lado do outro. Enquanto eles passam em uma prateleira daquele parque, eles veem um ratinho muito bonito que era aquele lá parecido com o da caneca dela daquele anime. Ela explica que ele é um rato muito poderoso e muito fofinho, então ele tem que respeitar ele. O Makoto pergunta quanto daquelas criaturas existiam naquele parque e a Pompom explica para ele que aquele ratinho era único e eles iriam demorar muito procurando para achá-lo naquele parque, já que ele era muito especial. O objetivo daquela garota era encontrar aquele personagem no parque e tirar uma foto bonita com ele, e com certeza ela obriga o Makoto a ajudá-la nessa missão. Com o seu celular na mão e o seu rosto muito envergonhado, ela pergunta se ele quer tirar uma foto com ela em frente àquele ratinho, porque ela queria ter uma recordação daquele dia especial juntamente com o Makoto. Aquela linda garota segura o seu celular e pula em cima do Makoto para tirar uma foto junto com ele. Olhando aquela foto, ela diz que é uma imagem muito memorável e ela vai guardar com todo carinho. Então ela exige que o Makoto agora tire um monte de fotos junto com ela. Quando eles chegam perto do grupo de alunos, a gente percebe que a nossa menininha estava um pouco triste com aquilo, e ela diz que aquele ambiente não era o favorito dela porque aquelas pessoas estavam rodeando eles, e o Makoto diz para ela prestar atenção nele porque os dois iriam se divertir muito naquele dia e ninguém mais ali importava. Juntos a professora fez a lista de chamada e percebeu que todos estavam ali, então ela deu liberdade para que eles se divertissem naquele parque, e depois eles marcaram de se encontrar naquele mesmo lugar. Então a Pompom dá a mão pro nosso herói e diz que eles vão ter que achar aquele ratinho. Quando finalmente eles encontram aquele ratinho, eles vão tirar uma foto com ele, e aquela garota fica muito feliz com isso, e eles vão em vários brinquedos e estavam se divertindo o dia inteiro. O Makoto só conseguia olhar para ela e pensar que ela era realmente muito bonita, e ele não entendia direito o que ele estava sentindo por ela, mas ele sabia que ele queria defender aquele sorriso a todo custo. Após um tempo andando no parque, eles chegam até uma lojinha que estava vendendo algumas fantasias daquele bichinho. Então a Pompom diz para ele que ele vai ter que usar aquela orelha, e ela pega uma prela de coelho muito fofinha. Vendo aquela linda garota na sua frente, o coração do Makoto não conseguia parar de bater forte. Ela dá uma voltinha e pergunta como tinha ficado nela aquele visual. O Makoto diz que ficou muito bom, só que ele estava extremamente envergonhado porque ele estava pensando que ela estava muito linda e ele não conseguia falar aquilo sem sentir vergonha. Por algum motivo a Pompom fica um pouco mais séria e ela percebe que tinha uma garotinha num canto muito assustada, chorando. A nossa linda garotinha então pede perdão pro Makoto e diz pra ele que ela vai ter que ir até ali falar com aquela garota. Os dois se aproximam dela e pergunta se estava tudo bem, e aparentemente ela estava com muito medo deles. A Pompom tenta conversar com ela e parecia que a garota iria conversar com ela, só que ela olha pra trás e a Pompom percebe que tinha algumas garotas encarando e zombando dela. E isso deixa a nossa heroína muito irritada porque ela se lembra do seu passado. Como a garota estava muito assustada, ela acabou ficando muito irritada e ofendendo o Makoto e a Pompom. Ela começa a chorar e dizer que não queria ser daquele jeito, mas ela era muito estranha e ninguém gostava dela. A Pompom então começa a conversar com ela e diz o nome dela e o do Makoto, e ela pergunta como que aquela garotinha se chamava. A pequena garotinha diz que o nome dela era Sigi e ela estava na escola fundamental, só que ela pede para que por favor os dois saiam de perto dela. De todas as formas, aquela linda garota tenta conversar com a menininha, só que ela não queria responder. Ela pergunta o que aconteceu com aquelas garotas e a menina diz que não era da conta dela e ela não ligava para ninguém. E imediatamente o Makoto e a Pompom percebe que aquela pobre coitada era igual a eles. Então a nossa linda heroína pega e coloca aquela tiara de coelho na cabeça da garotinha. Olhando para aquela linda garotinha, ela diz que ela ficou muito fofinha e estava muito bonitinha.
Só que a garota manda eles calarem a boca porque eles estavam tirando sarro da cara dela, e ela exige que eles saiam dali agora. O Makoto e a Pompom decidem que vão ajudar aquela garotinha, então eles levam ela para tomar um gole de água. E aparentemente ela tava com muita fome, só que ela não tinha dinheiro para comer nada. E como já era a hora do almoço, a Pompom convida aquela garotinha a passar a tarde inteira com eles. Nossa heroína diz para ela não se preocupar porque ela ia pagar a conta e ela podia escolher o que quisesse. Então a garota escolhe o mesmo prato que a nossa heroína. Mesmo que a garota esteja se divertindo, ela estava muito triste porque todas aquelas garotas tinham bloqueado ela do contato e ela não sabia o que ela tinha vindo fazer naquele parque, já que ela era tão sozinha. O Makoto então começa a contar a sua história para ela e diz que ele era muito solitário na sua escola e não tinha nenhum amigo porque todo mundo odiava ele. E a nossa valentona diz que depois que ela enfrentou a garota mais popular do seu colégio, ela começou a ser discriminada todos os dias. Aquela pobre garotinha simplesmente não entendia nada do que aqueles dois malucos estavam falando e eles explicam que resumidamente eles eram igual ela. Eles perguntam sobre aquele cachorrinho da mochila dela e ela diz que era um herói de anime que ela gostava muito e pede para que eles não zombem dele porque ele era muito poderoso. O Makoto então pergunta se por acaso ela gostava de alguma outra história, se ela lia algumas histórias. Eles começam a conversar sobre algumas histórias que eles gostavam em comum e sobre os personagens que eles mais gostavam. A garota se questiona se não teria nenhum problema realmente em conversar sobre essas histórias porque nem todo mundo gostava de animes e de desenhos. E o Makoto diz que não tem problema nenhum falar sobre o que ela gosta, afinal de contas os dois também gostam. Depois de muita conversa, a Pompom pergunta se por acaso ela gostaria de passar a tarde junto com eles. A garotinha diz que gostou muito da companhia dos dois, mas não queria estragar aquele encontro bonito. Então ela diz que vai escrever alguma das suas histórias por aí e agradece muito a ajuda deles. O Makoto diz pra ela que eles estavam ali numa excursão de escola, mas a garotinha rapidamente rebate dizendo que aquilo ali com certeza era um encontro mesmo que fosse uma excursão de escola. E isso faz com que os dois fiquem muito envergonhados. O nosso herói era muito inteligente e ele se lembra de uma escritora que tinha iniciado agora nessa carreira que se chamava Paguco. Então ele olha para aquela garota e diz que o Paguco tinha que andar junto com eles, já que eles também escreviam algumas histórias. A garotinha fica desesperada e questiona como ele sabia o seu nome de escritora e ele diz que aquilo era muito fácil porque ela parecia muito com aquela macaca albina que estava do lado deles e ela tinha aquele adesivo de cachorrinho na mochila dela, então ele associou rapidamente ao nome daquela raça. A garota fica desesperada e diz que o nosso herói ia ficar zombando dela só porque ela gostava muito de escrever. Só que a Pompom pede para ela ficar quieta e diz que o seu amigo jamais faria algo do tipo. O tempo se passa, a garota aceita e eles se divertem bastante e tiram bastante fotos. Quando estava na hora de ir embora, aquela garotinha tinha ficado muito triste. O Makoto olha para ela e diz que ele não pode mentir dizendo que ela vai ficar bem, mas ele explica que os dois são muito parecidos com ela e eles conseguiram criar uma forte conexão, então com toda certeza ela vai encontrar algum amigo também. A única coisa que ela não pode fazer é desistir. Eles trocam o contato de telefone e prometem que vão voltar ali algum dia. Quando aquela garota volta pro seu ônibus, ela estava muito triste ainda e ela estava pensando que ela não deveria mais se importar com aquelas garotas que zombavam dela. Só que ela estava muito triste porque ela tinha certeza que aquelas pessoas só estavam com pena dela e nunca mais iriam mandar uma mensagem. No entanto, quando ela olha para a tela do seu celular, ela percebe que chegou 2 mensagens dos seus escritores favoritos e ela não conseguia acreditar que aquelas pessoas do parque eram igual ela e eram os escritores das histórias que ela tanto admirava. Enquanto isso, os dois só estavam pensando se aquela garotinha ficaria bem, mas eles ainda tinham o objetivo de encontrar aquele ratão principal. Eles ficaram procurando aquele rato por um bom tempo, só que eles não conseguiram achar. Vendo que o Makoto estava ficando um pouco frustrado, a Pompom diz pra ele que ele não precisava se procurar tanto e ela ficava feliz só de ter feito esse passeio com ele. Mas o nosso herói encara aquela garota e olhando nos olhos dela, ele diz que sabe o quanto ela esperou para encontrar aquele bicho, então ele vai fazer o que for possível para que eles consigam fazer isso, já que esse era um desejo dela. Depois de um tempo andando pelo parque conversando, a Pompom recebeu uma mensagem daquela garotinha dizendo que ela conheceu uma pessoa muito interessante no ônibus e parecia que iria virar sua amiga. Aquela linda garota diz que ela ficou muito
muito feliz de ter encontrado aquela garotinha e ter ajudado ela, porque se eles não tivessem feito isso, provavelmente ela iria acabar com os dois. Só que o nosso moleque corta essa conversa e, como ele era um garanhão atacante nato, ele olha nos olhos daquela mulher e diz que ele não se importa nem um pouco se ela tivesse acabado como eles, porque se ela tivesse acabado igual a Pompom, com toda certeza ela seria uma pessoa incrível, e ele diz que ela se tornou uma pessoa muito especial na vida dele. Nesse momento, a garota também meio que declara os seus sentimentos, dizendo que ele se tornou um rapaz muito especial na vida dela, e os dois ficam muito envergonhados de estar falando tudo aquilo, quando de repente eles olham pro lado, aquele ratão especial passou e eles vão correndo atrás dele. Como tinha muitas pessoas indo atrás daquele rato, os dois decidiram andar de mão dadas pelo aquele parque, porque os dois iriam acabar se perdendo no meio da multidão, ou era só uma desculpa que eles inventou e eu não tô ligado. Os dois infelizmente não conseguiram encontrar aquele mascote do parque e os fogos de artifício haviam começado. O nosso jogador nato então diz que, embora eles não tivessem encontrado aquele mascote, eles encontraram uma pessoa que eles podiam confiar sua vida. Olhando para aquela linda garota, o Makoto se lembra que ele tinha tentado abandonar os seus sentimentos, só que ele não podia mais fazer isso porque ele tinha se apaixonado por ela. Enquanto os dois praticamente declaram o seu amor um ao outro, eles começam a ficar muito felizes, e ela pergunta se pode chamar o Makoto pelo seu primeiro nome, e ele diz que sim. Quando parecia que o nosso atacante nato ia marcar um gol, aquele rato lazarento aparece atrás deles gritando. Então meio que aquilo corta o clima e os dois prometem que vão sempre ficar um do lado do outro. Um dia depois, a Pompom estava na sua casa comemorando aquele passeio inesquecível que ela teve, quando de repente a sua mãe chama ela dizendo que alguém muito especial veio fazer uma visita. Então ela percebe que o Makoto estava bem na sua porta e veio buscar ela para ir junto com ele para a escola. E aquela garota fica muito envergonhada porque ela estava na frente da sua mãe, então ela não chamou ele pelo seu primeiro nome. Enquanto isso, aquela velha começou a dar um ara-ara do nada, mano, só porque o Makoto tinha chamado a sua filha pelo primeiro nome. Ela se aproxima daquele garoto e diz pro seu genro que ele deveria vir jantar essa noite. E isso faz a nossa princesa ficar muito envergonhada. Enquanto os dois estavam indo pra escola, a Pompom diz pra ele que a mãe dela ficou falando a noite inteira dele e perguntando sobre como tinha sido aquele passeio. E ela diz que ela gostaria muito de conversar com ele. Certamente ela pensava que aquela velha só queria irritar ela, mas ela amava muito a sua mamãe. O Makoto então tinha parado para pensar agora e pergunta pra ela por que ele não chamou ele pelo seu primeiro nome na frente da sua mãe, e aquela garota diz que ela tinha ficado muito envergonhada. O Makoto ainda tinha que resolver algumas coisas lá com a editora, então aquela garota diz que depois vai passar na casa dele pros dois ir junto lá, e ela pergunta se depois que eles resolverem tudo isso, eles poderiam ir num karaokê e convidar aquela amiga que eles tinham feito no parque. Por algum motivo, o nosso herói não conseguia dizer não para aquela doce menina, e ele fala que sempre quis ir no karaokê, só que ele não queria muito ir não. Algum tempo depois, na escola, alguns garotos estavam conversando que aquela valentona tinha ficado muito dócil e muito bonitinha. Eles começaram a falar algumas coisas meio chatas sobre ela, e o Makoto ficou muito puto com aquela situação. Tentando controlar os seus sentimentos, o garoto percebe que o sentimento que ele estava sentindo não era apenas amizade. Depois que a aula terminou, a Pompom convidou ele para ir junto com ela para casa. No momento em que o nosso herói aceita, aquelas outras duas garotas apareceram para zoar um pouco. Só que a chatinha lá do começo estava realmente ajudando o nosso herói e puxou a outra menina que era mais chata ainda pro outro canto. Vendo aquela cena, a nossa valentona ficou com muitos ciúmes do seu amado Makoto, e ela disse que com certeza aquela garota seria uma boa amiga para ele e ele deveria reatar os seus laços. Mas o nosso herói olha bem nos seus olhos e diz que a única garota que ele se importa é ela mesmo. Imediatamente aquela garota diz que ela pensa da mesma forma que ele e o único garoto que ela se importa é o Makoto. Dentro da casa do Makoto, a garota começa a contar para ele que desde que ela era pequena, alguns garotos assustavam ela. Ela diz que os garotos normalmente são muito egoístas, fazem bagunças e ficavam zoando com ela o tempo inteiro, e ela não gostava nem um pouco daquilo. Ela revela que ela tinha um amigo de infância muito importante chamado Kaido, mas ele sempre implicava com ela.
Ela continua falando que odiava aquele garoto porque ele era muito barulhento, inclusive no ensino fundamental ele não parava de encher o saco dela. E apesar disso ele continuava falando com ela sem ela saber. Então naquele dia as garotas começaram a espalhar alguns boatos mentirosos sobre ela. O Makoto imediatamente impede ela de continuar falando e diz que ela não precisa dizer mais nada nesse momento, ele já entendeu tudo. A garota diz que ele não entendeu nada e pede para que ele dê a mão para ela. Segurando a mão do Makoto, ela explica que sempre que ela lembrava daquele passado a sua mão tremia, e só quando ela começava a escrever as suas histórias a sua mão parava de tremer, e também quando ela estava junto dele ela esquecia de tudo o que aconteceu. Porém, quando ela ficava sozinha de novo, o corpo dela voltava a tremer de medo todos os dias. Olhando nos olhos do nosso herói, ela pergunta para ele se por acaso ela estava tremendo nesse momento. Ela explica que no dia dos fogos de artifício, quando ela segurou a mão dele, ela simplesmente parou de tremer completamente, e mesmo que ela se forçasse a se lembrar do seu passado, ela não tinha mais medo. Se aproximando aos poucos perto do Makoto, ela diz para ele que ele curou o coração dela e agora aquela seria a vez dela fazer isso. Ela dá um abraço naquele menino triste e simplesmente ele começa a chorar. Então simplesmente o nosso herói começa a desabafar do lado da pessoa que ele amava. Ele explica que desde o seu passado ele sempre quis brincar com as outras crianças, ele queria jogar bola, ir às viagens de escola e fazer muitos amigos. Ele também queria perdoar a mãe e a irmã dele. O garoto só queria ter a oportunidade de se juntar com toda a sua família e jantar em uma mesa muito linda. Realmente ele estava precisando que alguém desse um abraço daquele nele. Chorando, aquele garoto começa a desabafar mais ainda, e ele diz que ele não queria ter que esquecer o seu passado, ele só queria que as pessoas aceitassem a verdade. Então ele teve que se fechar para o mundo porque ele não aguentava mais sofrer daquela mentira. Verdadeiramente o nosso herói acreditava que ele tinha abandonado todo o seu passado e tinha ficado muito frio, mas a verdade é que ele sentia isso tudo no seu coração. Enquanto aquela garota abraçava o nosso herói e dizia que ele poderia falar tudo o que ele quisesse porque ela sempre iria estar ao seu lado, ele diz que não podia mais se enganar nesse mundo. Então, olhando para aquela linda garota, ele percebe que realmente ele estava apaixonado por ela e não poderia mais esconder os seus sentimentos. Ela pergunta por que ele estava encarando ela sem falar nada, e o nosso herói diz para ela que nesse momento ele só sentia que ele poderia escrever uma incrível história. No outro dia eles vão até um prédio gigantesco da editora para ver se estava certo a publicação. Nesse momento a garota diz para ele se acalmar porque na primeira vez que ela veio publicar uma obra, ela também teve que passar por uma entrevista, e com toda certeza ele vai se sair muito bem. Enquanto eles estavam esperando do lado de fora daquela empresa, de repente a irmã mais velha dela chega e começa a falar com eles, e ela estava parecendo um zumbi de tão cansada que ela estava trabalhando muito. Ela pede perdão para a demora e convida eles para entrar lá dentro. Quando eles estavam subindo a escada daquele prédio, aquela mulher percebe que eles estavam de mão dadas, e com um sorriso no seu rosto ela perguntou para eles se finalmente eles estavam namorando, mas a Pompom nega tudo aquilo, e a irmã dela questiona se era verdade ou não porque os dois pareciam pombinhos apaixonados. Ela diz que por hora ela vai deixar isso de lado, mas quando elas chegarem em casa ela vai fazer questão de perguntar todos os detalhes desse relacionamento. Dentro da sala de reunião, o Makoto teria que entrar sozinho, então ele diz para sua amiga esperar ele lá fora, e ela deseja boa sorte para ele porque ela sempre vai estar ali pro que ele precisar. Isso faz a irmã dela ficar completamente chocada, dizendo que os dois pareciam recém-casados. Um tempo se passa enquanto os dois estavam conversando sobre a história dele, e finalmente eles concluíram aquela reunião chata. Antes de liberar aquele garoto, a mulher diz que ele parecia estar muito diferente, como se ele tivesse recuperado o brilho dele. Então ela pergunta se por acaso ele realmente se apaixonou pela irmãzinha dela. Ela cita também que as histórias dele estavam muito diferente do habitual, e parecia que ele escrevia com muito mais paixão e vida. Nesse momento ela percebe que realmente aquele garoto estava apaixonado e diz com toda certeza que ela pode confiar a irmãzinha dela para ele, mas ela promete que se por acaso ele fizer a sua irmãzinha chorar, ela vai finalizá-lo. Ela diz então que aquele assunto estava encerrado e não era para eles conversarem quando eles saíssem, porque senão a irmãzinha dela iria ficar muito irritada. Quando o Makoto sai de dentro daquela sala, a Pompom pergunta para ele se
por acaso foi tudo certo. Após a resposta afirmativa, ela diz que sempre confiou no seu potencial e sabia que realmente ele era muito incrível. O Makoto então pega na mão da sua princesa e sai de dentro daquele lugar dizendo que agora eles vão pro karaokê. E a irmã dela ficava vendo tudo de longe e ficava muito triste porque a sua irmãzinha tinha um namorado e ela não. Depois de sair da entrevista, o Makoto explica pra ela que ele tava muito nervoso com tudo isso. E eles começam a fazer um passeio pelaquela linda cidade. Finalmente a Pompom decide ligar pra aquela amiga que eles fizeram lá no parque. Depois de um tempo, finalmente eles encontram aquela garota e ela diz que estava com muito saudade daquele casal. Eles conversam por um pouco de tempo e ela diz que agora ela fez até um amigo. E isso deixa o Makoto muito bravo e pede pra ela se explicar direitinho. Então a sua linda princesa diz pra ele não ficar enchendo o saco e fingir que é pai daquela garota. Antes de ir pro karaokê, eles decidem fazer uma refeição em um belo restaurante daquela cidade. E eles começam a devorar várias comidas maravilhosas. Depois de comer muito, a Pompom tava comendo um doce muito gostoso, então ela oferece pro Makoto e entrega a colher na boca dele. E aquele garoto diz que estava tão feliz que ele poderia chorar. A linda garotinha pensava que ele estava falando da comida deliciosa, mas na verdade ele estava falando do tempo que ele estava passando junto com ela. Depois de terminar de comer, aquela garota avisa que ela não vai poder ir no karaokê e deseja que os dois tenham um bom encontro. Ela explica que ela não vai poder ir porque ela marcou de sair com um amigo dela. Dentro do karaokê, o Makoto se lembra que aquele lugar ali foi onde ele foi feito de otário. E rapidamente a linda princesa responde pra ele que eles podem ir embora imediatamente daquele lugar. Mas ele diz que agora ele não tem mais medo do passado dele, já que ele estava junto com a sua princesa. Após algumas declarações de amor, os dois começam a cantar uma música muito bonita juntos. E o Makotinho acaba se declarando enquanto ele cantava e aquilo deixa a pobre princesa muito envergonhada. No outro dia, novamente, como de costume, o Makoto foi buscá-la até em casa. E aparentemente a sua linda princesa tinha se atrasado. E ele diz pra mãe e pra irmã que não tem problema nenhum ele ficar esperando ela. E aquelas duas mulheres ficam impressionadas porque com toda certeza a sua filha tinha achado alguém muito bom. Quando os dois estavam saindo de lá de dentro, a mãe e a irmã começam a dar um sorrisinho muito bobo porque elas admiravam muito aquele casal. Enquanto os dois estavam caminhando em direção à escola, eles encontram a irmã do Makoto junto com algumas colegas dela. No caso, eram duas das garotas que tinham destruído a sua vida. Vendo aquele belo casal, nenhuma delas tinha coragem de chegar e falar alguma coisa pro Makoto. Só que rapidamente o nosso herói se aproxima da sua irmã e dá bom dia pra ela. Ele diz que sente muito por todo esse tempo ter ficado em silêncio e não ter falado com ela. Ele também diz que gostava muito da maçã que ela sempre tentava dar pra ele. Nesse momento, o Makoto só queria deixar bem claro que ele amava muito a sua irmãzinha. E aquela garota ficou muito feliz porque ele ainda considerava ela sua irmã. A irmã dele tenta falar pra ele que uma daquelas garotas ali era a Nanako. E ela tinha sido a pior garota na vida do nosso herói porque ela tinha feito aquele convite que deixou ele sozinho com aqueles dois rapazes. A irmã dele tenta explicar que ela não fez aquilo porque ela quis, mas o nosso herói já não se importava mais com aquilo e diz pra elas que não tem problema nenhum e o passado tem que ficar no passado. Chegando na escola, ele dá bom dia pra aquela outra garota que machucou seu coração e ela ficou com muito medo de responder ele. Só que o nosso herói diz pra ela não ficar preocupada porque ele já não estava mais apegado no passado. Agora ele tinha um futuro belo diante à sua frente. Algum tempo depois, vemos que os dois tinham saído em um encontro e eles estavam indo na livraria ver o livro que ele tinha publicado. Quando os dois chegam lá, eles percebem que o livro deles estavam um do lado do outro e nesse momento eles perceberam que o amor deles era tão intenso que até o destino estava junto com eles e eles começaram a rir de felicidade. Como hoje era um dia muito especial, o Makoto decidiu que ele daria um passo grande na sua vida a partir desse momento. Então ele olha para sua amada princesa e diz que ama ela mais que tudo nesse mundo. E a Pompom rebate dizendo que ela ama ele muito mais, então ela dá um beijo nele e o amor dos dois estava selado nesse momento. Essa história então termina com um menino muito triste descobrindo que a garota que estava na sua frente foi o seu primeiro e único verdadeiro amor.
amor, e o garoto agradece a Deus e diz que todos deveriam seguir as suas vidas e passar o tempo ao lado das pessoas que eles amavam. Com toda certeza, o passado marca a sua alma, mas às vezes você precisa esquecer dele para que você possa viver um lindo futuro.